Então vamos fazer uma prece, todos juntos, agradecendo a Deus, nosso Pai, que nos proporciona oportunidades como esta de nos reunirmos na busca do conhecimento e pedindo proteção e o amparo a esse encontro, que tenhamos os olhos de ver, ouvidos de ouvir, nossas vibrações pelos amigos que não puderam estar conosco nesta noite. E se olharmos ao nosso redor, veremos que há muito amor, né? Como somos amparados. Vamos fazer a nossa parte sempre, através das nossas escolhas, do nosso esforço, pois tudo isso que nós buscamos e aprendemos aqui, neste grupo de amigos encarnados e desencarnados, vem a fortalecer ainda mais os nossos dias. Tudo feito com uma programação de amor a cada um de nós. Estejamos sempre certos disso, que antes de aqui estarmos encarnados, tivemos ali um amparo de amigos, benfeitores, que nos instruíram, nos fortaleceram, para que pudéssemos chegar até este momento. E aqui estamos, hoje, agradecidos, Pai, por todo esse amor, por todo esse amparo e principalmente por essa infinita misericórdia. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom, deixa eu adicionar aqui a Tatiana Correia. Então é isso aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Só lembrando que o Roberto ele não poderá estar conosco, que ele está em visita ao irmão dele, que recentemente foi hospitalizado, precisou fazer uma cirurgia, tá? E aí ele está passando lá uns dias com ele, e ele avisou que hoje ele levaria ele no médico, tá? Então vamos seguir aqui vibrando, né, por ele, pelo irmão, pela recuperação, e vamos seguir aqui a nossa caminhada. Tatiana, boa noite, seja bem-vinda. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos dar início. Do capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, uma mensagem de São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Sede bons e caridosos, eis a chave dos céus que tendes nas mãos. Toda a felicidade eterna se encerra nesta máxima, amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo, né? Pela caridade, pela prática do amor que Jesus tanto nos ensinou. Não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, amparai os nossos irmãos. Extirpai a horrível chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Aliás, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, crescer sua alegria interior ao relato de um belo sacrifício de uma obra de pura caridade? Se buscasseis apenas o deleite de uma boa ação, estaríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Exemplos não vos faltam, o que falta é boa vontade sempre rara. Vedes a multidão de homens de bem, de que a vossa história evoca piedosas lembranças. O Cristo não vos disse tudo o que se refere a essas virtudes de caridade e amor? Por que deixastes de lado os teus divinos ensinamentos? Por que fechar os olhos, os ouvidos, às suas divinas palavras, o coração às suas doces máximas? Eu desejaria que se votasse mais interesse, mais fé às leituras evangélicas, mas abandona-se esse livro considerado como texto quimérico, mensagem cifrada. Deixa-se no esquecimento esse código admirável. Vossos males provém do abandono voluntário. Desse resumo das leis divinas, lede, pois, essas páginas ardentes sob abnegação de Jesus e meditai-as. Homens fortes, amai-vos, homens fracos, fazei de vossa doçura, de vossa fé as vossas armas. Tende mais persuasão e mais constância na propagação de vossa doutrina.
É apenas um encorajamento que vimos dar-vos, e é para estimular o vosso zelo e as vossas virtudes. E Deus permite a nossa manifestação. Mas se quisesseis, bastaria a ajuda de Deus e da vossa própria vontade, pois as manifestações espíritas se produzem somente para os que têm os olhos fechados e os corações indóceis. A caridade é uma virtude fundamental que deve sustentar o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, as outras não existiriam. Sem a caridade, nada de esperar uma sorte melhor. Nenhum interesse moral que nos guie sem a caridade. Nada de fé, pois a fé não é mais do que um raio de luz puro que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna de salvação em todos os mundos e é a mais pura emanação do Criador. É a sua própria virtude que ele transmite à criatura. Como pretender desconhecer esta suprema bondade? Qual seria o coração suficientemente perverso para, assim pensando, sufocar em si e depois expulsar este sentimento inteiramente divino? Qual seria o filho bastante mau para revoltar-se com essa doce carícia à caridade? Tá? Bom, vou parar aqui. Enfim, o texto ele fala por si só, né? Mas ele fala que ele traz um ponto muito importante, né? Opa, a Ivonete está entrando. Ele faz um convite, na verdade, é um convite a todos nós, né? Pratique uma boa ação. Cada um de nós aqui, vamos praticar uma lição de casa aí para nós. Vamos praticar uma boa ação, seja ela qual for, aquela que a gente esteja ali apto a fazer. E depois vamos refletir sobre a sensação de praticar essa boa ação. Como que nós nos sentimos quando você pratica o bem, né? Quando você faz uma boa ação? Como que você se sente? Como que nós nos sentimos? Com certeza melhores, né? Você tem uma sensação íntima de ter feito alguma coisa diferente. Então, esse é o convite que nos fazem, esse é a caridade. Muitas vezes a gente pode pouco entender sobre esse sentimento, sobre essa questão da caridade, né? A gente precisa estudar, precisa refletir, que nem ele fala aqui também, né? Muito importante. A questão do estudo, a questão de buscar a compreensão das coisas, que é o que a doutrina espírita faz a todos nós, é um convite à reflexão, é um convite à fé raciocinada, tá? Então, através do estudo, através do nosso querer, e o mais importante, é nós sentirmos como que nós nos sentimos após cada ato que nós vamos ali fazendo. Então, com certeza, a gente vai interiorizando essa caridade, tá? E se hoje para nós é um exercício, vai chegar um momento que não vai ser mais um exercício, vai ser algo espontâneo. Mas essa questão do exercício está comum, é algo comum a todos nós, e nós não devemos nos envergonhar. Se nós temos que nos esforçar para praticar essa caridade, para buscar essa caridade, muito pelo contrário. Simplesmente faça. Vamos simplesmente fazer. E vamos refletir como que nós nos sentimos após cada ato ali no bem, tá? Então, isso é que vai nos fortalecendo. Tudo bem, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário? Então, é isso aí. Então... Veja como Ou vai lá, as Paulo, coisas por são. favor. Pode falar. Victor, esse seria é que hoje seria quem vai falar, trazer o texto da segunda aula seria o Rafa, né? É o Rafa. Porém, eu tinha preparado um texto exatamente sobre isso, como as pessoas se sentem após realizar um ato bondoso, né? Um ato praticar o bem, sabe? Era exatamente sobre isso. Então, como não sou eu que vou falar hoje, você já falou tudo. Não, mas não sei se o Rafa preparou alguma coisa, mas o Rafa, a gente, como você estava de férias, a gente não sabia se você ia seguir, aí o Paulo preparou um texto aqui para gente. Então, se você não se incomodar, você pode trazer na outra semana, aí o Paulo segue com o texto? Você não se incomoda, meu amigo? Certeza. Ótimo. Não, imagina, com certeza. Eu trago Perfeito. semana que vem. Paulo manda. Não, que isso. Não mando nada. Quem manda é o Vitor aí. Não, tô fora. Eu sou mandado. Então é Não, só, Rafa, como a O gente Paulo combinou. faz hoje e eu faço semana que vem, não tem problema. Pode ser? Não tem problema? Claro, Perfeito. claro, Ah, não. bom. Beleza, então. Então, Paulo, prepara aí, ó. Você vê que o que você ia falar com o texto aqui, ó, nada é por acaso, né?
Nada, os textos nada se para cá. completam, né, meu amigo? Então, por Uhum. favor, eu vou deixar aí as ideias aí para você fechar para a gente aí com chave de ouro a segunda parte. Bom, então é isso, pessoal. Vamos retornar aqui então o estudo aqui do nosso livro da mediunidade do Herculano Pires, tá? Nós estamos falando sobre a questão do mediunismo no capítulo 6º, tá? Mediunidade de Herculano Pires, que aí eu tô aqui na página 48, tá? O ponto mais perigoso, que é o segundo parágrafo. Então, na verdade, o Herculano Pires ele traz algumas explicações, falando que essa questão do mediunismo sempre teve presente, né? Que está diretamente ligada, vinculada à questão da mediunidade, né? Os magos, xamãs, etc., né? E o diferencial, né? O ponto diferente aí, o que startou a questão da doutrina espírita foi a questão do esclarecimento, né? Porque deixou de ser apenas um fenômeno ligado à questão do mediunismo para trazer uma reflexão, a fé raciocinada, o esclarecimento, tá? Não só aos atos, né? Mas as ideias, o estudo, a compreensão do que Jesus nos deixou, ensinamentos dos espíritos porque nós somos espíritos que necessitamos ainda, né? Somos espíritos que caminham aí entre erros, acertos, mas precisamos equilibrar as nossas ações, os pensamentos, enfim, né? Somos espíritos que ainda estão aí em provas e expiações. Então, esses ensinamentos, eles vêm trazer os esclarecimentos, né? Tudo é raciocinado para que a gente consiga interiorizar isso e nos melhorarmos como seres eternos, tá? Então, essa é a diferença. Mas ele vai trazer aqui algumas passagens, né, para a gente fechar esse tema e começar o capítulo 7º. Então, eu estou na página 48. O ponto mais perigoso dessas práticas bárbaras e desumanas está no problema da evolução mediúnica do homem. Essas práticas e crenças supersticiosas correspondiam às necessidades primárias dos homens primitivos, tá? Que é a questão dos xamãs, né, magos, oráculos, enfim, tudo que a gente pode acompanhar, né, aí através da nossa história, né, fatos históricos. Eram boas na selva, ajudavam os selvagens a crer num poder superior e a respeitá-los. Aplicadas ao homem civilizado, representam um retrocesso evolutivo de sua mentalidade e personalidade. Então, eram situações designadas para os costumes da época. Mas hoje que nós temos a questão do esclarecimento, né? O estudo doutrinário, o autodescobrimento, né? Então, se nós fôssemos trazer essas ideias aí sobre a questão do mediunismo antigo, né? Para o nosso dia, seria algo que não iria se ajustar ao nosso tempo, aos nossos ideais, tá? Então, por exemplo, se hoje nós aprendemos que a força do nosso pensamento, ela tem um poder muito grande e atrai coisas boas. Então, isso aí, a partir desse ato em si, eu sei que não é que eu estou usando uma roupa escura ou que eu vou na casa espírita de determinada forma que isso vai me fazer bem ou não. Muito pelo contrário, tá? Então, é para romper todas essas situações, tá? É para romper, a gente tirar isso de nós. Barganhas, enfim, né? Mas tem algumas pessoas que ainda acreditam, enfim, a gente deve respeitar, porque cada um tem o seu tempo. Mas eu estou falando aqui para nós, né? Que nós já conseguimos, né, ter acesso a essas informações, estamos estudando, tá? Então, isso é muito importante a gente abolir essas ideias. Tudo bem? Então, vamos lá. O ajustamento psíquico do homem civilizado a esses sistemas rudimentares e grosseiros produz desajustes psicológicos e mentais que acabam gerando desequilíbrios graves em criaturas sensíveis, que são afetadas pelos rituais violentos de sangue e pólvora, pela condição geral das práticas selvagens. O desnível cultural já é chocante em si mesmo e a disparidade cala nos frequentadores de maior evolução mental e moral. Sentem-se o restabelecimento do arcaico prestígio da Geócia, a famosa magia negra da antiguidade que dominou o Ocidente até os fins da Idade Média. As pesquisas de Albert de Rocha sobre feitiçaria
ilustradas com os dados dos processos medievais dos arquivos do Vaticano, mostram a brutalidade dessas práticas naquele tempo, em que sacerdotes e figuras da nobreza tiveram de ser condenados pelos tribunais eclesiásticos. O impacto dessas condenações concorreu pesadamente para que a sólida estrutura religiosa e teocrática do milênio acabasse desmoronando. O poder de fascinação dos sistemas mágicos envolveu com facilidade elementos de destaque do clero e na política, em virtude dos resíduos brutais do passado nas camadas psicoafetivas da população, mesmo das classes superiores. A tendência natural do homem para o mistério e o maravilhoso excita os ânimos e leva as criaturas e grupos humanos a verdadeiros delírios, tá? Então, essa aqui, acho que é uma questão até para a nossa reflexão, né? Por que que nós buscamos a casa espírita, né? Será que seriam apenas pelos fenômenos ou pelo conteúdo do estudo, né? Então, é uma reflexão que nós devemos ter, que nós, por trazermos aí essa herança histórica, que nem o Herculano Pires falou, acabou de falar, né? De encarnações passadas, nós ainda podemos trazer esse resquício de estarmos ligados apenas para a questão ali das incorporações, ou então dos movimentos das mesas, enfim, tudo a questão de estar ligado ao maravilhoso, né? E nós temos essa tendência. Então, é algo que a gente deve se perguntar, né, sobre a doutrina espírita na nossa encarnação, na nossa vida, né? Qual o significado desses ensinamentos? Porque a gente não pode se esquecer que tudo que a gente vivencia, né, seja na mediunidade, enfim, tudo que a gente acompanha ali é para visar o nosso aprendizado, né? Então, se nós estamos trabalhando na psicofonia, tem incorporações, são espíritos que precisam, ok, mas tudo que acontece visa primeiro aquele que está passando, aquele que está acompanhando. Então, se o médium está ali, ele está cedendo, né, dando passividade ali na psicofonia, é porque ele é o primeiro interessado em aprender com tudo aquilo. Então, são esses pequenos aprendizados que nós temos que ter, né? Então, lembrando que Kardec, no tempo de Kardec, tinha aquela questão das mesas girantes, onde a alta sociedade se reunia, mas isso aí foram etapas evolutivas dentro da doutrina espírita. Tá? Então, naquele primeiro momento, onde era apresentado ali por Kardec, aqueles espíritos, né, a questão da doutrina espírita, dos ensinamentos, o que acabou chamando a atenção, em primeiro lugar, foram essas mesas girantes, esses atos, né, onde a alta sociedade até se reunia ali, enfim, para acompanhar aquilo, mas aos poucos aquilo foi perdendo o valor, né, substituindo pela real importância da doutrina, que é o esclarecimento, tá? Então, a gente deve refletir muito sobre isso. Isso é muito importante. Inclusive, até uma questão, trazendo um pouco para a mediunidade, que eu até levei em uma palestra, que o Kardec faz um alerta para os médiuns. Opa, deixa eu adicionar a Clarice aqui. Que o Kardec faz um alerta para os médiuns, principalmente aqueles que estão iniciando o trabalho. Ah, eu vou iniciar meu trabalho. Ah, eu vou ter acesso a esse mundo espiritual, eu vou ter acesso aos espíritos, e eu vou ficar sabendo de muitas coisas, muitos caminhos, e aquilo pode nos levar a campos obsessivos, né? Porque a gente sabe que não é bem por aí que as coisas funcionam, né? Principalmente a maioria dos trabalhadores, né? A grande maioria dos trabalhadores ali que estão resgatando, né, os seus débitos, tá? Então, há que ter muito cuidado. Ou então nós mesmos, quem não frequenta a casa, as sessões, enfim, quer saber determinadas situações, tem notícias de familiares, né? Se não for o momento certo, se não houver um equilíbrio para que possam se reunir, com certeza teremos respostas daquilo que nós buscamos. Mas a questão serão as verdadeiras respostas? Se você quiser saber o número da loteria, você pode, em pensamento, pedir aquilo constantemente. Você vai ter os números. Mas a que preço?
E com certeza não é algo que os espíritos de uma ordem mais elevada são assuntos que eles se apegam, enfim. Muito pelo contrário. Tá? Então, a gente tem que se atentar muito a isso. A questão do maravilhoso, do fenômeno em si, é importante, a questão da mediunidade, muito. A gente poder estar ali resgatando os nossos débitos. Quando você chega na casa, muitas vezes você não está bem, e você toma um passe, você participa da sessão, você participa do trabalho, você sai renovado. Isso é muito bom e muito viável, né? Muito importante para nós, né? Porque nós sabemos que o médium ele está nesse trabalho aí de reajuste, e essas oportunidades são aqueles que a gente se comprometeu lá do outro lado, tá? Mas estejamos atentos àquilo que nós estamos buscando realmente, aquilo que vai nos auxiliar, né? Tudo é um contexto, não tem como a gente separar uma coisa da outra, tá? Tudo bem, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos seguir. Tá? Então, bom, e Herculano frisa isso aqui muito bem, né? A questão do maravilhoso e dessa atração que nós temos, em que os valores da civilização submergem no pântano das paixões, tá? Então, qual que é o real interesse desses questionamentos, né? Dessas tendências? Mas o pior é que dessas fases de retorno à barbárie, a dignidade humana sai fatalmente esmagada, levando séculos para se recobrar. Não é o mediunismo que responde por isso, mas o apego do homem aos interesses mundanos e o desejo de vencer com mais facilidade e segurança, né? Então, a gente quer aquelas respostas prontas. Então, você quer passar ali na orientação, mas você quer que a orientação já te dê o caminho para você seguir. Fala, faz isso, acorda amanhã, 3 pulinhos, tal, não sei o quê, põe ali, faz isso, porque quando chegar no final do dia vai dar tudo certo para você, você vai ser feliz sua vida toda, e faz isso todo dia, todo dia, todo dia. E aí o que acontece? A gente não tem essas respostas. Porque chega lá, você vai passar a sua situação, né? E vai ser mostrado a você um caminho para você seguir, como uma oportunidade, que através do seu esforço você encontre as respostas que você busque, do seu esforço e do seu querer. Mas a partir do momento que você fala, eu quero, porque isso vai trazer coisas boas, eu acredito no meu potencial, eu acredito naquilo que eu trago de melhor, e eu sei que tudo que eu estou vivenciando aqui, através da doutrina, enfim, dos ensinamentos de Jesus, isso vai me fortalecer. Então, tudo, sabe, as coisas se abrem para você. E os nossos amigos espirituais, eles estão ali em sintonia conosco. E eles vão nos fortalecer a caminhada, tá? Então, muitas vezes a gente espera essas facilidades, todos nós, em algum momento, a gente espera. Ou quando a gente está passando por uma situação bem difícil, poxa, está doendo, e dói mesmo, né? Dói mesmo. Posso chegar aqui e falar, não, minha dor é maior ou menor que o outro. Não, todos nós enfrentamos as mais diversas situações. Mas a gente pode seguir adiante. E a partir uma vez eu ouvi uma frase na casa que eu achei bem interessante, né? Que falaram assim, né? Brincando, lógico. Mas falaram, a partir do momento que você está aqui, que você está vivenciando a doutrina, enfim, é como se você tivesse uma carteirinha do clube, né? E você faz parte. Não, então, é esse sentido que eu falo, que você sente a ajuda, se você se ligar, você se sente mais fortalecido, você consegue detectar aquilo que está te fazendo bem ou não. Então, tudo isso vai fazendo parte, mas pelo nosso esforço e o nosso querer. Tudo bem? Vamos lá. Mas se o homem se entrega ao atavismo da religiosidade mágica e por isso mesmo fanática, serve-se do mediunismo nessas formas clássicas de civilizações mortas para repetir os suicídios anteriores. O automatismo dos processos primitivos o leva a repetir os mesmos erros, na mesma antiga e frustrada esperança dos tempos mortos, né? A questão das mudanças é importante, né? Nisso não só na questão do mediunismo, mas dos sentimentos, da nossa forma de ser, enfim, né?
quando a gente se fecha para toda essa ajuda, por possibilidades, a gente vai continuar ali. Não há castigo, ninguém vai ser castigado, vai para o inferno, não, muito pelo contrário. Teremos oportunidade sim, mas por que não, né? Se esse caminho está se abrindo aí a todos nós. E é isso que se tem de condenar nos cultos retrógrados desses processos sincréticos e negativos. Então, ele termina aqui o capítulo, tá? Então, essas situações que aconteceram não é uma crítica, nada disso, muito pelo contrário. Faz parte da história evolutiva da humanidade, tá? Então, hoje, graças a Deus, nós temos outros estudos que nos conduzem a outros caminhos, tá? Mas quem garante que em algum momento aí da nossa encarnação, das encarnações que nós já vivenciamos, nós não passamos por isso, né? Ou até fomos um pajé ou alguma coisa assim, tá? Mas o importante é hoje, é esse caminho que a gente tem a oportunidade de seguir. Tudo bem? Então vamos lá, finalizamos aqui o capítulo 6º e agora vamos iniciar o capítulo 7º, a mesa e o pão. Kardec explicou o problema da mesa nas sessões espíritas com a sua habitual naturalidade. É o móvel mais cômodo para sentarmos ao redor. Afastava assim qualquer resquício de misticismo e magia, de rito e sacramento no ato mediúnico. Não obstante, há quem considere esse ato puramente místico e mágico, lembrando a evocação e a prece. Não nos sentamos em torno da mesa apenas para conversar ou escrever, mas também para nos alimentarmos. Então, ele fala referente à questão da mediunidade. Então, participando ali das sessões, né, quando você frequenta o centro, né, a casa de Fabiano, que nós estamos vinculados, nas salas ali do Dr. Bezerra, na sala cheia, sempre tem uma mesa ali, onde os médiuns sentam e naqueles momentos finais, ali os instantes finais, tem a parte mediúnica, tá? Então, sentar-se àquela mesa não significa apenas as questões mediúnicas, né, de conversação, da escrita, mas também para nos alimentarmos. A alimentação que tomamos na mesa espírita não é material, mas espiritual. Deixa eu pôr aqui. Mas espiritual. Antes de se sentar à mesa, os convites já foram feitos, pois basta pensarmos no espírito para evocarmos. Aqui ele traz muito essa questão da evocação, que até no tempo de Kardec, né, eles evocavam os espíritos ali para trazer os estudos, mas hoje a gente tem essa compreensão de que dentro de uma sessão não se deve invocar, muito pelo contrário. Tem todo um ambiente ali preparado para que nós pudéssemos participar, tem os espíritos que são encarregados de trazer ali os espíritos que estarão ali recebendo os cuidados. Isso a gente pode acompanhar nas obras de André Luiz, inclusive dos livros do livro que o Roberto também está falando, né, para nós, tá? Então, mas nesse tempo ainda até o Herculano falava um pouco disso. Mas não devemos invocar, tá, pessoal? É um cuidado a todos, não só dentro do ambiente seguro, né? Fora também, não se deve invocar, porque é aquilo que eu falei, se você invocar, você vai ter, mas você vai estar dando campo ali a um processo obsessivo, e muitas vezes não é nem aquele espírito que está ali, que você está chamando por ele. Às vezes ele não pode se comunicar, ou ele está passando por uma transição, um tratamento, né? E aí pode se criar ali até um laço de angústia e acaba fazendo mal, não só por aquele que está no plano espiritual, mas por encarnado também. Tá? Então, cuidado aí nessas questões, ou a questão da psicografia, se tiver aqui algum médium que trabalha na psicografia, para não escrever em casa, enfim, não ficar treinando, porque é muito sério isso aí, tá? Se alguém tiver alguma dúvida ou passando por alguma situação, procura a casa, passa na orientação, conversa, que vai ser direcionado para um trabalho que é feito toda semana lá na casa, seja na psicografia, enfim, ou na psicofonia, tá bom? Então vamos lá. Mas o pão que pomos sobre a mesa é o pão espiritual da prece, que será partido e servido na hora da doutrinação. Então é aquilo que eu acabei de comentar.
Tudo que nós vivenciamos ali, todos que estão reunidos, não é por acaso, né? Você está ali na sessão, você está trabalhando, você está ou ali fazendo suas vibrações, enfim. Então, tudo que a gente vivencia visa primeiro o nosso aprendizado, tá? O problema é que muitas vezes, eu vi isso, mas isso aqui é para fulano, isso aqui é para o outro, isso aqui é... Não. Tudo que a gente vivencia, o primeiro aprendizado é nosso. Eu faço o evangelho no lar, dentro da minha casa, mas isso aqui, eu posso falar para o meu colega de trabalho. Não. Tudo que nós estamos vivenciando, seja para nós, ou seja para algum espírito ali que está passando por uma situação que em algum momento pode estar nos acompanhando também, mas tudo visa um aprendizado ali naquele momento. Então, que a gente tire esses ensinamentos. Não é que não deve passar adiante, muito pelo contrário, né? Se a gente tiver a oportunidade de ajudar, como foi falado no Evangelho, devemos e podemos, tá? Mas o primeiro aprendizado é nosso, tá? Conta-nos o Evangelho de Lucas o episódio comovente dos discípulos na estrada de Emaús. Após a ressurreição de Jesus, Cleófas e um companheiro seguiam ao entardecer para essa aldeia, afastando-se do cenário angustiado de Jerusalém. Um estranho os alcançou e os acompanhou, conversando sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Pararam numa estalagem para alimentar-se. Sentaram-se à mesa com aquele estranho, mas no momento em que ele partiu o pão, os discípulos o reconheceram. Era o mestre ressuscitado. Isso aqui é uma passagem da Bíblia, tá? Depois que teve a crucificação de Jesus, né? Isso aqui eram os apóstolos. Mas logo a seguir o Senhor desapareceu e a mesa só tinha os dois ao seu redor. É fácil imaginar-se o assombro dos discípulos, o vazio da mesa e o silêncio do anoitecer, que já começava. Devem ter-lhe parecido muito mais cheio de rumores e alegrias que as mesas de banquetes festivos do mundo. É precisamente o que se passa na mesa simples, sem amparatos de uma verdadeira sessão mediúnica. A cor da toalha pouco importa. A cor branca não interessa mais ao ato mediúnico do que a cor vermelha ou preta. A pureza exigida é apenas as das intenções. Os convivas estão ao redor e não são conhecidos. Surgem da estrada na penumbra do crepúsculo como estranhos, mas no momento de partir o pão eles se revelam. Feita a prece simples de abertura dos trabalhos, podemos ver, pela maneira deles partirem o pão, que são eles. Iniciamos então a conversação necessária e logo depois eles desaparecem como apareceram, retornando ao invisível no seio da noite. Tá? Então, falou as coisas muito importantes. Questão de nos apegarmos à questão da cor, rituais, muito pelo contrário, as nossas boas intenções, as nossas intenções referente a tudo aquilo que está acontecendo, é que nós vamos nos ligando, nos habituando ao trabalho, tá? E sempre a simplicidade. A gente deve buscar ter o exemplo de Jesus, né? Quando ele esteve aqui, ele tratou sempre tudo com muita simplicidade, tendo o conhecimento que ele teve, né? Trazendo esses ensinamentos de uma maneira que ficassem ali ao entendimento de todos aqueles que estavam ao seu redor, né? E hoje temos essas oportunidades, né, de poder estudar, de poder compreender de uma forma bem exemplificada ali que a gente acompanha no Evangelho. Então, esse é o nosso exemplo, né? Nós devemos nos apegar à questão da simplicidade. Não são belas palavras, não são, enfim, coisas memoráveis e grandes, se a gente se esquecer da simplicidade das nossas ações, do nosso querer, com certeza serão apenas palavras, tá? Então, é isso que a gente deve sempre buscar, simplicidade. E quando vamos até uma casa participar dos trabalhos, quais são as nossas intenções, aquilo que nós estamos buscando e que vai nos auxiliar? Servir ao próximo, ajudar quem passa ali por momentos de dificuldade, fazendo a nossa parte através da mediunidade, ou fazendo vibrações por aqueles que não têm paz, mas servir com simplicidade.
e nos permitirmos, tá? Nos permitirmos, que nem eu falei anteriormente, como que nós nos sentirmos quando nós praticamos as boas ações? Porque é isso que vai nos dar força. É isso que vai preencher, muitas vezes, aquilo que a gente nem entende o porquê. Mas aquilo está ali dentro de nós, buscando uma resposta e a gente não tem. Que são esses ensinamentos de amor, que é essa caridade, que a gente ainda está distante da real compreensão, mas que dentro dos nossos limites e do nosso entendimento, a gente pode dar pequenos passos, mais importantes nessa busca. Tudo bem, pessoal? Vou parar por aqui. Faltam alguns minutos. Está acabando o nosso tempo. Depois a gente continua, tá? Então, depois a gente retorna. Daqui a 15 dias, daremos sequência aqui. O Herculano é legal porque ele dá uns puxão de orelha, traz coisas boas, né? Quando ele tem que falar, ele fala. Então é isso aí. Lembrando que teremos a segunda reunião agora. A Tati, minha amiga, vai chamar. Por favor, Tati, você pode chamar? E aí a gente faz a nossa prece aqui de encerramento. Então vamos agradecer, simplesmente agradecer por estarmos aqui reunidos. Agradecer por esses ensinamentos que vieram a nós, por amigos queridos que nos amparam, que se felicitam com o nosso encontro e que nos dizem que podemos seguir adiante, dizendo que Jesus está com cada um de nós e que jamais nos abandonará. Abençoa, Pai, a nossa semana. A todos que aqui estão presentes, encarnados, desencarnados, aqueles que não puderam estar conosco nesta noite, vibrações de amor pelo nosso planeta, pelo nosso país. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus. Então, vou me despedindo aqui de todos. Então, nos vemos aí na segunda parte, quem puder estar conosco. Obrigado a todos e uma ótima noite. Boa noite.